Fala pessoal, mais uma vez sejam muito bem-vindos a quem estudou a lição. É sempre um prazer muito grande receber você aqui nesse nosso momento especial de aprendizado da palavra do Senhor. Chegamos na nossa quinta lição e novamente eu estou com o meu grupo especial, que tem sido uma bênção estar com vocês nessa temporada. Já chegamos na quinta lição, na quinta semana. Veja só como o tempo passa rápido e tem sido muito bom compartilhar desses momentos com vocês. Meu querido amigo Danilo, como é que foi a sua semana? Primeiro eu queria aproveitar aqui, desculpa Danilo, eu ia passar para você, mas quero mandar um abraço especial, né, para minha família que está me acompanhando também, a Simone, a Ohana e o João, que sempre, toda sexta-feira, faz questão de assistir, de acompanhar, e tem sido bastante importante que até a minha filha, que nem faz parte da classe de jovens, né? Tem apenas 9 anos, mas ela está acompanhando a lição, sempre que possível ela faz ali alguns comentários, eu estou achando bastante interessante. E isso é legal, né? Porque a gente percebe esse engajamento, as pessoas realmente estão estudando, e é um tema que mesmo sendo direcionado para um público específico, mas como está no YouTube, então todas as pessoas ali têm a oportunidade de acompanhar. Então, agora sim, meu querido amigo Danilo, seja bem-vindo mais uma vez. É isso aí, eu dou um abraço aqui. Eu sei que realmente aí Cláudia e Kézia, minha namorada, estão assistindo na TV, logo na estreia, que eu sei que vocês assistem, então um abraço aí para vocês e, obviamente, para a minha sala de jovens, né? A gente estava há um tempinho já capengando, mas agora está forte e eu estou muito orgulhoso de vocês. Amém, louvado seja Deus, né? Isso, e a intenção aqui é de realmente fortalecer a classe de jovens e graças a Deus que tem trazido resultados importantes para a Igreja do Alto José Leal. Então, parabéns, muito bem, minha querida amiga Tamires, como é que você está? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, tô bem, graças a Deus. Quero também mandar um abraço especial, né? Apesar de estar atualmente morando em Vitória de Santo Antão, sou de Caruaru, então quero mandar um abraço especial para a minha igreja amada, na igreja do Monte Sinai, e dizer, né, para os meus jovens de lá que o meu coração ainda pertence a vocês, né? Então, um abraço especial aí, que Deus abençoe. E também no estudo dessa lição, né? Deus continue abençoando vocês aí. Certo, muito bem, muito bem. As raízes não negam, né? Nossa querida amiga Tamires, esposa do nosso amigo Júnior, que está em todos os programas, ele está aqui com a gente, só que você não pode ver porque ele atua por trás dos bastidores. Então, nosso abraço também especial, né, para o Júnior, que ajuda, ele contribui bastante para que tudo isso aconteça. Meu querido amigo Daniel, seja bem-vindo mais uma vez a esse nosso programa especial. Obrigado. Eu gostaria de sempre salientar, se você tem aí um jovem, se você tem alguém que precisa dessa lição, manda para ele. Eu espero que nessa semana agora, amanhã, quando for visitar, quem sabe eu visito aí a sua igreja, hein? Chegando lá, eu vou perguntar: quem estudou a lição? Assistiu o vídeo? E aí a gente vai comentar sobre isso. Gostaria de dar um abraço, um beijo na minha esposa, Jéssica, e muito obrigado pela oportunidade de dar isso daí. Amém. Então vamos lá. Vamos para a nossa lição que tem como título Jesus e o hinduísmo. Mas antes, como sempre, vamos pedir a orientação do Senhor para esse momento especial do estudo da palavra de Deus. Eu queria convidar aqui o meu amigo Daniel para dirigir nesse momento uma oração. Oremos então todos juntos. Bondoso Pai, Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, de repartir a Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos traz essas lições, esses materiais. O Senhor nos traz o direcionamento para entender, sem discriminação nenhuma, outros assuntos, outras religiões, outros temas. Que o Senhor possa continuar com cada um de nós e abençoar cada uma pessoa, cada família que está assistindo nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Jesus e o hinduísmo é o tema central da nossa lição. Interessante, muito interessante salientar que o hinduísmo fazia parte da religião do autor, né, desse trimestre da lição. Hoje, um pastor adventista chamado Anil Kanda, esse homem
ele por algum tempo, né, fez parte dessa religião e o que o fez sair daqui, né, buscar outros caminhos, foi porque algumas respostas existenciais ele não conseguia encontrar. Na verdade, algumas perguntas existenciais ele não conseguiu encontrar respostas. E é, inclusive, a charge da semana, né? Aí na sua lição você vai ver no quadrinho, de um lado, aparece uma jovem ali sentada, olhando para cima, mas três perguntas inquietantes que não saem da sua mente. Senhor, quem sou eu? De onde eu vim e para onde eu vou? São respostas que muita gente busca, são perguntas, na verdade, que muita gente busca a resposta. E quando a gente vai ver lá no outro quadradinho, aparece ali a mão de alguém entregando uma Bíblia Sagrada, porque são perguntas que a gente de fato encontra na religião. E aqui nós iremos encontrar essas respostas na Bíblia, na palavra do Senhor. E interessante que, fazendo um resumo geral aqui, né, do hinduísmo, dessa religião, lembrando que a partir de hoje a gente entra numa série, né, de estudos de três lições. Se você observar na sua lição aí, as próximas, essa e mais três, irão falar sobre as principais religiões, as maiores religiões do mundo, né, as maiores religiões do planeta. E a primeira dentro dessa série é o hinduísmo. E aí, na medida aqui do desenrolar da carruagem, a gente vai entender um pouquinho mais acerca dessa religião. E aí eu queria já chamar aqui o Danilo para poder comentar um pouco conosco aqui. O domingo tem como título Destruição ou Vida. Exatamente. Jean. O que acontece é que a gente vê aqui no domingo, né, um pouquinho sobre as bases dessa religião, que é o hinduísmo, né? Então, ela é a terceira maior religião do mundo, ali principalmente na Índia e no Nepal. E o grande ponto ali é que, bem, é feito de diversas divindades, né, o hinduísmo. Mas, por exemplo, trazendo aqui mais para o Ocidente, você vê ali uma divindade sendo ressaltada que é justamente Hare Krishna, que seria ali o oitavo avatar do deus Vishnu. Então, o grande ponto é que é interessante como você vê que uma religião, né, realmente bem ali da Índia, né, tão longe, mas chegando aqui no Brasil de uma outra roupagem, trazendo três grandes facetas. O primeiro ponto é a Sansara, que seria justamente esse ciclo de renascimento, onde você agora, ao morrer, você vai renascer agora em outra pessoa, ele vai nascer de novo agora com outro bebê, em outro contexto, talvez em outro país, em outra casta que a gente vai ver, e assim vai indo, né? Então, o segundo ponto seria essa ideia de karma, né? Então, a ideia de karma seria as ações atuais vão definir as ações futuras, seja nessa vida ou no posterior. Então você vê ali onde que seria a ideia de que, por exemplo, se eu machuquei alguém, então eu vou ser machucado no futuro, ou se eu fui uma pessoa ruim nessa vida, eu vou agora nascer deficiente na próxima vida, né? Isso aí muitas pessoas acreditam. E a terceira coisa seria o moksha, que seria justamente a ideia de que você iria ter a libertação ali, se encontrando agora com onde a alma ela se une ao divino, né? Então ele voltaria. E é justamente essa religião, ela tende a, dado essas três facetas, para ter esse moksha, né? Encontrar realmente essa união com o divino. Então ele busca fazer boas ações, né? Por meio ali do karma e realmente dado que haverá um novo nascimento, né, que seria esse Sansara, que seja pelo menos um nascimento bem feito. Mas fica aí a pergunta, destruição ou vida? O grande ponto é que lá no livro, né, dele, o livro sagrado, que seria o Bhagavad Gita, lá no capítulo 11, no versículo 32, é mostrado que uma ideia de que Krishna tem a ideia de destruição. Então seria um ciclo de destruição e vida. Então a ideia é que, para eles, a destruição faz parte realmente dessa questão divina. Porém, no cristianismo, a gente vê que, na verdade, Deus é vida. Então, a destruição, né, a morte, é o afastar-se de Deus. Então, perceba aí a grande diferença, né? Existem outras diferenças que a gente vai comentar aqui, né, sobre o karma, sobre
o renascimento e tudo mais. Mas o primeiro grande diferença do hinduísmo para o cristianismo que eu coloco aqui perceba, Deus é vida e se afastar dele que realmente leva à destruição. Não é Deus que cria a destruição, não é Deus que faz a destruição, não é a obra original, o conceito original de Deus, mas na verdade o afastar dele. Mas segura um pouquinho o microfone aí, Danilo. Antes de eu chamar aqui a Tamires para participar da nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta a você. Hoje, nos dias de hoje, a gente vê que muitas pessoas acreditam nessa ideia do karma. O Né? karma. Você tocou aí, então já vou trazer logo esse assunto para agora. Muitas pessoas aí fora acreditam nessa parada do karma, mas aí eu queria saber de você. A Bíblia traz algum respaldo? A Bíblia fala sobre isso? Essa ideia do karma é baseada na palavra de Deus ou não? Exatamente, isso é uma ótima pergunta, né? Muitas pessoas já acabam, mesmo sendo cristãs, acaba realmente até utilizando ali, utilizando a ideia de o karma vai agir, né? O karma não falha e etc, né? Mas você vê que na Bíblia, na verdade, não tem exatamente esse respaldo, né? Se por acaso você faz uma coisa boa e algo de bom acontece em seguida, não é o universo que assim o quis, foi Deus que assim quis. Mas você vê ali, eu recomendo realmente ler o livro de Eclesiastes, né, como um todo. Você vê o Salomão agora intrigado, porque agora ele fala que, rapaz, a chuva cai para os bons e maus. O cara pode nascer mal, pode fazer a maldade que for, e ele não vai sofrer aqui nessa vida. Como é que você responde esse ponto? E aí eu respondo, pelo menos, com a ideia de que, olha, a justiça final não vai ser dado por uma reencarnação, não vai ser dado talvez nessa vida, mas Deus haverá, ele vai fazer a justiça, mas isso daí é só realmente depois. Isso mesmo, lá no livro de Eclesiastes, né? Lá pelo capítulo 8, por volta do capítulo 8, a gente vai ver de forma bem aprofundada ali essa questão. Agora sim, Tamires, minha querida amiga, reencarnação ou novo nascimento? Como a gente consegue entender esse assunto? Muito bem, então dando continuidade aqui, né? A crença do hinduísmo, eles acreditam na reencarnação, que é um ciclo contínuo entre morrer e nascer. Então você fica ali morrendo e nascendo de novo, às vezes, né, numa situação melhor, outra numa situação pior. E aí eles acreditam, né, que a alma ela é eterna, certo? Então passa-se, né, nesse ciclo aí, que acaba sendo meio que um ciclo sem fim, né? E tudo isso está relacionado ao karma, né, que foi o que Danilo bem trouxe aqui. Eles acreditam que o karma vai determinar qual vai ser a sua vida futura. Se você foi bom durante aquele período, você vai ter ali um privilégio, né, vai ter uma vida boa. Mas se você foi mal, né, automaticamente ali você vai ter uma vida desfavorável, ou seja, situações difíceis, né, vão estar sempre ali acontecendo com você. E como é que eles encerra-se esse ciclo, né? Eles acreditam num alcance que eles chamam de moksha, que é a alma quando se une, né, de fato ao Brahma, ou seja, a essência divina. E no Brasil, quando a gente pensa, né, a gente entende também ali que tem algumas religiões que acreditam de certa forma, uma delas é o espiritismo, né? Assim como existem outras, mas biblicamente, né, o que é que vai diferir Jesus desses outros, né? Desses outros deuses? Então Jesus ele ensinou que não somos salvos por meio das obras, ou seja, do karma, né, como o hinduísmo acredita. Mas nós somos salvos por meio do Espírito Santo. Então nós renascemos, né, não como o hinduísmo acredita, mas a gente crê no novo nascimento, que você não precisa morrer de fato para nascer de novo. Mas o Espírito Santo vai atuando ali em você quando você permite e vai lhe transformando, né? E aqui a gente tem um texto que diz: essa transformação não é reencarnação, mas uma vida nova que já podemos experimentar agora, vivendo os propósitos divinos por meio de uma nova identidade. Então, é isso, né? E para você refletir, deixo aqui uma pergunta, né? Como sempre. De que modo saber que Jesus já fez tudo o que era necessário para a sua salvação ajuda você a seguir em frente? Então, quando você pensa em tudo que Cristo fez por você, o que é que muda, né, na sua vida e nas suas decisões? Então, pensa aí um pouquinho e comenta aí conosco nos comentários. Muito bem, Tamires. E agora a gente entra lá para terça-feira. E agora eu quero convidar
o Daniel para participar desse nosso debate, dessa nossa conversa. Na terça-feira, está aí na sua lição a reencarnação e a Bíblia Sagrada. Exatamente, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns textos, porque a Tamires ela já explorou bastante aí o tema que não faz sentido o karma, que isso daí não entra na Bíblia, como o Danilo comentou, os problemas da reencarnação. E vejam, Hebreus capítulo 9, versículo 27, ele diz o seguinte: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O karma ele traz um problema muito grande em relação ao juízo. Afinal, como é que eu posso agora pagar por erros que eu não lembro? Eu nasci de novo com outra vida e eu vou estar pagando. Como é que eu posso saber que eu estou perto da salvação se eu não sei como é que foi minha vida passada, né? Há muitos problemas em relação à reencarnação. Ela comentou que a gente não tem como, não parece ter um fim nesse ciclo, mas a Bíblia ela traz aí um contraste claro, que é justamente em Jesus a salvação. Somente nele, e eu gostaria que você já compartilhe comigo Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e o 10, que fala justamente de como é que podemos já alcançar essa restauração. A restauração em Cristo não é quando acaba-se a vida, mas hoje mesmo você pode encontrar a salvação em Cristo Jesus, porque lá diz, nós somos salvos, né? Pois somos salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Foco aí, a graça mediante a fé é unicamente por Deus. Versículo 9 ele diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Veja o contraste que a Bíblia comenta. Não importa o que você faça, seja bom ou seja ruim. O que diz de bom aqui no versículo 10? Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Se você é criado para boas obras, como é que você vai garantir a tua salvação fazendo elas? Ele diz que as quais Deus de antemão preparou para que você andasse nela. Então Deus preparou um caminho para que você andasse fazendo boas obras. E qual que é a decisão que o homem toma? Ele não quer fazer. Mas no momento que ele toma a vontade de fazer essas boas obras com Cristo Jesus, certamente é porque ele está mais perto desse Deus de amor. Ele está mais perto da salvação. Então hoje, diferente do que é pregado em outras religiões com muito respeito, hoje você consegue saber e sentir a salvação perto de você a partir, sim, de obras boas que você faz, de obras que Deus coloca ali. Olha ali, vai e faz, filho. E você vai e aceita, faz, sente o poder do Criador por meio da tua vida. E aí, quando a gente chega na quinta-feira, tem lá o título Derrubando Barreiras. E a quinta-feira é bastante interessante porque a gente consegue fazer um contraste direto com o cristianismo, né? Aqui vai aprofundar, você vai ver aí na sua lição, isso vai aqui aprofunda mais, né, acerca do hinduísmo. E a gente vai ver lá, por exemplo, tem o livro, né, que eles utilizam como livro sagrado, chamado Bhagavad Gita, o nome do livro, e nesse livro é mencionado ali algumas classes, e de cara a gente já consegue perceber que aqui a gente vê um exclusivismo, né, em cadeia, porque existem alguns grupos e esses grupos eles não se conversam entre si, não se dialogam entre si. Então é muito determinante, você que nasceu em determinado grupo, você vai continuar naquele grupo até a sua morte. Então não existe essa interação, não existe uma ideia de socialização entre eles, né? Quando a gente vai para o cristianismo, a gente percebe que é algo completamente avesso, completamente o contrário do que é apresentado, né, ali no hinduísmo. E aqui tem alguns textos bíblicos que eu acho bastante interessante. Por exemplo, a gente vê lá em Romanos capítulo 3, verso 23, que diz assim, ó: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse texto já deixa isso muito claro. Não faz separação de um grupo e de outro. O texto diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, existe a ideia da inclusão. Toda a raça humana, ela se encontra no mesmo lugar. E aí,
pelo que a gente já tem observado aqui, até aqui a quinta-feira, os conteúdos das lições anteriores, deixa isso muito claro, que a salvação ali ela é destinada para todos, bastam aceitar, e essa mudança de vida, essa mudança de estilo de vida, isso aí é gerado, é dado a oportunidade de todos aqueles que acreditam. E eu queria encerrar aqui essa parte da quinta-feira fazendo uma pergunta interessante para você que diz o seguinte, ó: de que forma Jesus rompeu barreiras sociais em sua época? É uma pergunta importante que vale muito a sua reflexão. Eu queria encerrar aqui a nossa lição apresentando aqui, convidando a Tamires para trazer o texto base aqui da sexta-feira. Muito bem, lá em O Desejado de Todas as Nações, na página 319, diz o seguinte: qualquer discriminação é abominável a Deus. Aos seus olhos, todos têm o mesmo valor. De um só, fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não estejam longe de cada um de nós, sem distinção de idade ou categoria, de nacionalidade ou de privilégio religioso, são todos convidados a ir a Ele e viver. Então, o Senhor, nosso Deus, né, não nos discrimina. Ele, pelo contrário, né, Ele cria pontes para que possamos estar próximos uns dos outros e para que Ele, de fato, né, se aproxime sempre de nós, né, que não merecemos, mas somos agraciados aí. E para concluir, a pergunta, né? O que você pode fazer para permitir que o Espírito Santo atue de forma plena em sua vida? Então, fica mais uma pergunta para vocês. Amém, muito obrigado. Chegamos ao final de mais uma lição. Espero que tenha sido importante para você. Eu tenho certeza que durante essa semana você se dedicou, estudou, fez lá os seus grifos para comentar, para compartilhar com seus amigos na classe, na sua classe amanhã. E espero que esse vídeo possa ter te ajudado ainda mais na compreensão do estudo da palavra de Deus, porque essa é a ideia, essa é a proposta. Então, como sempre, o nosso pedido especial a você: segue o nosso canal, compartilha com os teus amigos, curte, deixa lá teu comentário para que a gente possa observar, ver o teu engajamento aqui conosco. Então, que Deus te abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Quero convidar também minha equipe poderosa para a gente orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado. Mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de estudar a Tua palavra. Como foi bom debater com os meus colegas esse assunto que é tão importante para nós. Isso aqui reafirma cada vez mais a nossa fé no Senhor. Continua conosco, abençoa também cada um dos teus filhos que tem nos acompanhado, que tem se dedicado a estudar a Tua palavra através desse guia maravilhoso. Em nome de Jesus, amém.